Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Lab Expert. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense. Nessa bancada, a gente ia falar o que viesse assim mesmo no nosso coração. A cada novo episódio, um novo experimento. Esse episódio não pode demorar muito para ir ao ar, que ó, no meu coração... Ixi, é do lado, errei o lado do coração, ó. É desse lado aqui. A cada novo episódio, um novo tema. Ixi, eu fico impressionada como o tempo passa com um papo bom. E eu sei que daqui, acho que a gente vai pra TV, hein? 3, 2, 1... Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Lab Expert, o podcast. Enfim, ele nasceu. Eu sou Thaís Barbosa e é uma alegria imensa poder estar aqui junto com você em algo que eu venho sonhando há algum tempo. A ideia do Lab Expert é que a gente possa conversar com muitos experts que têm ali transformado seus conhecimentos em negócio e transformado de fato vidas, porque é isso que eu acredito. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Cristiane Freitas, minha querida Cris, que a gente já vai conversar. Mas antes eu queria agradecer as pessoas que acreditaram nesse sonho junto comigo, porque ele poderia acontecer daqui a um tempo, mas ele só está acontecendo hoje porque eu tenho ali grandes parceiros que estão, de fato, ao meu lado. Então, o meu agradecimento à AWJ Semijoias, Ana Cereja, a Bay Moniz, Cláudia Regina, P9 Comunicação, Retratos Bacelar, grandes parceiros, pessoas que sempre estão comigo por onde eu passo e fazendo realmente a diferença. E aí, nesse episódio, onde cada vez a gente vai ter um experimento diferente, eu queria começar contando uma história. Vocês sabem que eu adoro contar histórias. E, na verdade, o ato de contar histórias lá em casa sempre foi algo que a gente fez com muito carinho, muito como uma coisa familiar. Meu pai contava muito pra gente a história do cachorro e da raposa. E aí a gente sempre tinha ali em volta do meu pai algo que a gente se inspirava. Inclusive, hoje eu estava pensando, antes de vir para cá, que esse episódio, esse projeto, o podcast, de tudo que eu já fiz até hoje, com certeza seria... Eu tenho certeza, eu sinto isso no meu coração, seria aquele projeto que meu pai estaria vibrando cada vez mais. Ele tá aqui no meu coração, meu irmão tá bem ali sentadinho, representando. Então, eu sinto que realmente vai ser algo pra gente transformar muitas vidas e levar esperança. E aí, eu não sei se você sabe, Cris, talvez eu nunca... Já comecei chorando também, tá? Você começou falando do seu pai, já fiquei emocionada. Oh, e Cris, você falando isso... Uma das coisas que me trouxe a fazer o podcast só agora é porque eu sempre pensei que ele teria que acontecer no momento que eu me sentisse pronta para chorar se tivesse que chorar, para sorrir se tivesse que sorrir e para fazer as duas coisas em poucos minutos. Chorando de novo. Uma diferença pequena. Então, você sabia que quando eu tinha 14 anos eu tive um programa de rádio? Não sabia. Embaixo da piscina. A gente morava no Rio de Janeiro. E aí, tinha uma piscina lá na Pedreira, lá em cima, era um condomínio grande, militar. E aí, minha mãe era muito envolvida nessas coisas de condomínio. E eu soube que ia começar ali, ia ter uma rádio e ia precisar de alguns programas. E aí, eu me coloquei com 13, 14 anos à disposição para ter esse programa. E eu lembro que eu fui algumas vezes, aí na época era a trilha sonora do Mortal Kombat, que tipo, nada a ver comigo, mas eu achava tão legal. Até pouco tempo eu tinha lá umas fitas cassetes ainda lá em casa. E hoje, pensando, na verdade, ontem eu sentei e fiquei ali lembrando desse histórico, de quanto esse podcast é representativo ali pra mim, e eu lembrei desse dia. E aí também lembrei que eu passei a minha adolescência toda dizendo que eu queria ser jornalista. Eu quero ser jornalista. Eu lembro que teve uma época que meu pai queria que eu fizesse direito. E eu, mas pai, eu quero ser jornalista, eu quero ser jornalista. E aí, hoje, é um resgate disso, sabe? É um resgate de poder bater um papo e receber você pra mim, que eu vou já apresentar aqui você, porque é um currículo lindo. Essa moça, gente, eu vou contar aqui pra vocês. Olha só quem é Cris Freitas. Cristiane Freitas, pra mim ela é Cris. Cris é mãe de 2 filhos, casada. Médica veterinária formada pela UFCG.
Ela é pós-graduada em Defesa Sanitária e Inspeção de Produtos de Origem Animal. Ela também é pós-graduada em Dermatologia Veterinária, pós-graduada em Clínica Médica e Cirúrgica. Ela é responsável, achei isso muito legal, pelo primeiro serviço volante de dermatologia veterinária de Natal. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, proprietária do consultório veterinário Pet Skin. Lançou agora recente um método lindo, Pet Skin, um curso, tá aí arrasando, faz vídeo, sabe? Tá ali em aula e tá ao vivo. Ela é dona e proprietária do podcast Pet Skin. É minha mentorada, fez o TCM 8 e a minha grande convidada, porque eu sei que ela vai me trazer muito boa sorte por estar aqui. Com certeza. Porque, inclusive, lá atrás, eu tava até falando aqui antes de começar, pimenta no olho do outro é refresco. Eu fiz, Cris, e se você... Ela veio falando no podcast, eu fiz, faz, Cris, e se você iniciar o seu podcast? Então, Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. É um prazer enorme. Eu não chorei no meu podcast, mas eu tô chorando. Eu tô emocionada de Thaís contar aqui a história dela pra vocês. Eu me identifico um pouco porque são desafios. E desafios a gente sempre se emociona. Então, como não coube me emocionar no meu podcast, estou aqui emocionada no seu. Mas tenho certeza que você vai tirar de letra esse desafio. Você foi e está sendo muito importante nos desafios que estão acontecendo, essas novidades da minha vida, né? Porque você é jornalista, mas eu sou veterinária. Então, o podcast, para mim, foi um desafio, está sendo ainda, né? Eu já fiz 18 episódios, mas, como eu falei para você, todas as vezes que eu vou apresentar parece que é o primeiro, sempre tem um nervosismo, sempre tem uma emoção, e é muito importante estar aqui no seu primeiro podcast. Eu fiquei extremamente feliz, honrada, emocionada, lisonjeada, literalmente, com esse convite. Espero que seja o primeiro. Em outras oportunidades, se você precisar, estarei aqui, nem que seja ali no lugar do seu irmão para lhe assistir e lhe aplaudir, tá? Então, estou aqui ao seu dispor, pode usar e abusar. Olha aí, que coisa boa. Vamos Cris, conversar um pouquinho. Essa primeira parte do nosso podcast, eu queria que a gente contasse ali algumas histórias. E aí, eu tava lembrando de como eu te conheci. E existe um workshop, chama Transforme Conhecimento em Negócio, que acontece lá no escritório. E foi... Cris, ela participou acho que foi a turma 8. Isso. A turma 8, a gente já tá indo pra turma 14. E eu lembro demais da sua fala, porque cada pessoa que passa por ali me chama muita atenção. E eu lembro que quando você chegou pra mim, você já chegou muito pronta. Você chegou como alguém que já tinha cursos, já fazia esses cursos presencialmente, com turmas que você abre e logo elas são preenchidas, porque você é uma pessoa muito competente. E eu lembro de uma fala que quando você saiu de lá, você falou assim, agora a gente vai pro digital, vai dar certo. E aí eu queria que você nos contasse aqui, como é que foi essa Cris veterinária que em determinado momento decide que também pode ensinar, se colocar nesse lugar de professor, que é o que a gente também faz. Conta pra gente quando que isso nasceu aí no seu coração. Então, quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser professora. Eu dizia que eu queria ser apresentadora de programa, cantora, várias coisas do tipo, tá? E aí, mas aquele sonho de criança. Mas eu brincava, eu dava aula para os passarinhos, que eu tinha umas burguesas, que eu tinha 11 burguesas, então eu dava aula para as burguesas, tá? No quadro negro, eu ensinava para elas, ficavam olhando para mim. Mas aquela coisa de criança mesmo. E aí... Depois que eu comecei a atuar na dermatologia veterinária, né, já que eu passei por outras áreas na medicina veterinária, eu fiz transição de carreira dentro da própria medicina veterinária. Então, quando eu comecei a atender exclusivamente com a minha especialidade, e sempre tinha estagiário nas clínicas que eu trabalhava. Então... eu sempre estava explicando como era aquele caso clínico, explicando o que devia ser feito. E sempre esses estudantes falavam, você é professora? E eu dizia, não sou professora. Devia fazer um curso. Então, eu escutei isso de muitos alunos. Ai, você explica tão bem, você fala tão bem... E eu, não dá certo ser professora. E aí até falaram, vou lhe indicar para a universidade daqui para você dar aula lá. Eu disse, não, eu não quero dar aula na universidade. E por muito tempo eu escutava isso, mas eu era meio que, assim, eu tinha receio, né, medo.
E só que de tanto as pessoas me perguntarem, me perguntavam a orientação dos casos clínicos, outros colegas veterinários me ligavam, Cris, eu tô com um paciente assim, que exame você acha que eu devo fazer? Você acha que qual tratamento é mais adequado? E isso começou a ter uma recorrência muito constante. Que as pessoas já te acessavam, Já você me acessavam. já tinha essa percepção externa Isso. e você talvez ainda não tinha virado essa chave. Então, eu comecei amadurecendo isso, mas ainda tinha receio, porque eu me achava relativamente com um currículo pequeno ainda na parte de clínica de pequenos animais, né? Apesar de já estar 19 anos formada. Mas então eu comecei a amadurecer isso e ver que dar aula, digamos assim, que ensinar, compartilhar um pouco do meu conhecimento era mais uma missão. Eu estava ajudando os meus colegas. Eu não estava fazendo aquilo ali por simplesmente ensinar. Eu estava tentando ajudar, né? Porque na minha época de faculdade eu também não tive vivência de dermatologia. Nunca tive uma aula de dermatologia veterinária. Então, a gente sente muita falta disso na universidade. Então, quando os colegas começavam a me questionar, eu disse, não, realmente eu posso ajudar. Então, eu tenho a missão de ajudá-los. Porque eu acho que um pouco que a gente pode ajudar, tenho certeza que se forma muito na vida de algumas pessoas, né? Transforma a vida de muitas pessoas. Então, eu comecei a amadurecer meu curso e, de fato, ele começou a funcionar. Fiz já algumas turmas. E aí, com o tempo, né? Depois que eu fiz o TCN, eu já tinha aquela ideia, Sim, que eu queria transformar, eu queria alcançar. Você afirmou isso. Agora vou pro digital. Exato, eu já tinha. E eu precisava de alguém que me ajudasse a chegar lá. Então, Thaís foi essa pessoa que segurou na minha mão e disse... Já fico com vontade de me emocionar de novo. Você vai ter que fazer isso, porque eu sou uma pessoa um pouco enrolada no meio digital, na tecnologia. Então, era fundamental que alguém me ajudasse com isso. Então, eu já estava decidida, eu já estava planejando o que eu queria, mas eu precisava de alguém. Então, minha missão, eu vi que podia ir muito além daqueles colegas que estão aqui próximos de mim. Eu podia atravessar fronteiras, né, compartilhando com colegas de outras cidades através do digital. E hoje, quando eu recebo feedback dessas pessoas que estão fazendo o meu curso online, eles falam, Cris, o seu método é incrível. Cris, aí já começam a falar de outros cursos que querem que eu dê com a minha metodologia. Porque, sabe? olha só o que você traz aqui na sua fala. A sua fala, ela é muito recorrente para as pessoas que chegam perto de mim. Você falou assim, eu já tinha 19 anos já de experiência, mas mesmo assim, naquele momento, eu ainda me questionava se eu podia ser essa pessoa que ia se posicionar como alguém que ensina. Essa fala, ela repete todos os dias, sabe? Pessoas que elas sabem que elas podem, mas elas ainda ficam achando que talvez não seja o momento, ou que talvez não vá ali contribuir tanto. E aí, você traz, poxa, quando eu estava lá na universidade, eu não tive aula de dermatologia. Então, o que você acaba tendo ali como ideia? Tá, e se eu consigo levar algo que que eu não tive e que as pessoas elas continuam ali não tendo, mas que eu posso contribuir de alguma forma? E aí a gente faz sempre um exercício que é, quando eu quero ensinar alguém, eu não preciso ficar olhando lá pra frente. Eu olho para todas aquelas pessoas que elas não percorreram a jornada que eu já percorri. O grande erro do expert, na minha opinião, que fica ali vou, não vou, lanço, não lanço, é ficar ali se comparando com quem já avançou. Quem já avançou, eu compro dele, mas eu vendo para quem tá atrás. Então, quando essa chave vira, aí vira em outro também patamar, que é quando você vê, poxa, no presencial, as turmas já estão rodando, eu preciso escalar. E aí, a gente pensa em outras possibilidades de escalar esse negócio e ir pensando como chegar em mais gente. E aí eu lembro muito no dia que a gente estava conversando, e aí o curso vai sair, porque também, Cris, quando decide, é assim, uma draga, né? Foi um negócio assim, decidiu, vamos fazer, vamos organizar, e aí vamos por etapa, vamos ver quais outros profissionais que a gente vai precisar, porque a gente sabe que aqui é um direcionamento, mas que a gente precisa de outros profissionais, e as coisas foram acontecendo. Mas especificamente sobre o podcast, que é o que a gente hoje ali traz para as pessoas, eu sempre tive um questionamento muito grande sobre a quantidade de podcasts que acabam surgindo. E muitas pessoas, mais um podcast? Mas eu lembro que quando a gente conversou,
a gente fez, vamos fazer um podcast de veterinária, mas que seja diferente. E aí eu lembro da história da gente bolando o bate-bola. Conta um pouco do que é esse bate-bola, até pra gente fazer uma reflexão de como pode ser legal, não precisa ser chato. Exatamente. E o seu não é chato, o seu é muito legal. Então, você me ajudou, né, a montar os blocos do meu podcast, porque eu não sabia realmente nem por onde começar. E você sugeriu, não, vamos fazer até para dar uma descontraída no final. E aí a gente pensou nesse bate-bola pet. E aí eu tô sempre lá perguntando, eu sempre faço diferentes perguntas. Sim. Uma ou outra é parecida, né? Mas geralmente são as 7 perguntinhas que eu coloco e no final. E aquela pergunta de resposta rápida, né? Teve alguma coisa já engraçada, assim? Teve já engraçada, teve emocionante, sim, né? Acho que a Ana Clé contou uma engraçada, né? Porque a gente acabou perguntando uma situação engraçada. Aí o paciente dela tinha comido uma calcinha, então foi engraçado. E a calcinha não era da dona, né, do cachorro. O que é pior. Então, o que é pior. Então, teve situação em que o veterinário se emocionou. Jéssica, a veterinária, minha amiga anestesista, contando, sim, a história da família. Então, assim, é um momento de descontração e que dá um pouquinho da personalização do meu podcast, isso, né? Então, eu sou apaixonada pelo meu podcast, apaixonada. Quando eu assisto, eu fico, assim, encantada com o conteúdo que tem lá. Principalmente para o público que ele é destinado, que é médico veterinário, que é estudante de medicina veterinária e para os tutores, né? Para os meus clientes e para o Brasil inteiro, já que... O mundo inteiro, na verdade. Sim. Já que... Sem limites, total. Né? Então, quando eu assisto, eu faço, caramba, que material rico. Como tem informação ali. As pessoas que, de fato, consomem o meu podcast, elas elogiam bastante. E quem ainda não consumiu, eu recomendo consumir. Assistir. Diga aí, ó, já faz o merchan. Quem ainda não assistiu meu podcast, eu acho sensacional. Se você é tutor de pet, se você é médico veterinário ou estudante de medicina veterinária, eu tenho sempre convidados que trazem tema de bastante relevância para a medicina veterinária. Toda segunda-feira, qual horário? 15 em 15 dias, nas segundas-feiras, às 20 horas. Às 20 horas. Então, o último eu fiz meio diferente. Eu trouxe uma psicóloga, doutora... Eu vi, ela também fez TCN, sabia? Exato, foi do meu TCN. Ela foi do seu TCN, foi. Olha aí as conexões do TCN. Então, a gente sempre ficou se falando depois. E eu trouxe ela porque os médicos veterinários, eles acabam, de fato, tendo... acaba desenvolvendo mesmo síndrome de Burnout, depressão, devido à fadiga do trabalho, sim, sabe? Então, eu achei um tema muito relevante para trazer no meu podcast. Eu vi, e você traz ali uma outra... Você consegue entrar também, adentrar em outras áreas. Agora, ainda falando sobre podcast, quando a gente conversa, eu sempre falo TCN, gente, é o workshop e também é o método Transforme Conhecimento em Negócio. Um podcast vamos imaginar aqui um triângulo de cabeça para baixo, que a gente já conhece. O podcast, ele fica no topo de um funil mesmo, ali, no funil do conhecimento. Então, quando você tá criando ali um conteúdo e dos podcasts você faz brilhantemente os cortes, usa em shorts, usa nas redes sociais... Você consegue alcançar um número maior de pessoas com o intuito de conexão e visibilidade. E aí, quando a gente pensou, você iniciou o podcast lá em setembro, aí você disse já 18 episódios até agora, olha só como, né? Era o primeiro, hoje é o primeiro aqui, quando vai chegar nesse número? Em breve, é só a gente manter ali constância. E aí... Em determinado momento, por conta desse podcast, você já tinha ali algumas pessoas te observando e até percebendo a sua autoridade para que pudessem progredir para um curso. E eu lembro demais, no dia que lançou o curso, os áudios que você me mandou, Thaís, das vendas, e fiz... Fala como que é a sensação de ver um projeto realizado e impactando. Então, porque a gente tem todo eu lembro na semana que a gente se encontrou, vai lançar, vai ter a live de lançamento. E a gente sabe que isso traz um desgaste também pra gente. Nossa, muito. Mas quando acontece, eu lembro que eu tava até lá na praia, eu recebi os seus áudios, a sequência ali. Thaís, olha, as vendas estão acontecendo. Como que é a sensação de um expert quando vê que deu certo? Olha... É uma sensação de alívio quando a gente faz a live lá de lançamento, porque o mais difícil eu já tinha, era o curso. Sim. E a questão da live, o lançamento, é desafiador também, porque você não sabe se as pessoas vão gostar, se vai ter venda, se não vai. A gente sabe que ali é um pontapé inicial.
para esse projeto, porque a gente sabe que vão ter muitos acertos ainda para serem feitos, né? Muitos alinhamentos ali, até realmente ter aquilo que você de fato sonhou e desejou. Mas para mim foi a realização de um sonho e está sendo. Estou fazendo novas transformações, vão vir aí lançamentos de vários produtos também agregados ao meu curso. Sim. Então, eu vi que aquilo ali foi uma pontinha só do que há por vir ainda. E você consegue perceber, por exemplo, que consumidores do podcast, eles viraram ali clientes do seu curso? Você consegue ter essa identificação? Talvez alguém que comente, alguém que já te observava ali. Você conseguiu fazer essa ligação em algum momento? Não, eu não fiz essa ligação ainda, mas o que é que a gente traçou como importante? Sim. É que o podcast é uma importante ferramenta para que eu chegue em outros lugares e as pessoas me conheçam. Isso. Então, ainda, já que eu quis lançar o meu produto digital e certamente eu sou conhecida na minha cidade, né? Relativamente conhecida aqui, mas em outros lugares onde eu gostaria de alcançar com minha missão, né, de ensinar, de compartilhar, as pessoas não me conhecem. Então, o podcast, para mim, veio com esse intuito de cada vez mais me levar para os lares, telefones, Sim. para as pessoas me conhecerem. E então, isso eu estou alcançando, né? Cada vez que a gente vê que pessoas estão assistindo, e aí eu convido as pessoas que estão já matriculadas no meu curso, assistindo no meu curso, sempre convido elas para participarem também, Perfeito. né? Para verem como são os podcasts. Então, é dessa forma que tá fluindo. Realmente, o podcast, ele tem crescido cada vez mais, né? Alcançado cada vez mais pessoas que ficam impactadas, digamos assim, com ele, que assistem, que consomem seu conteúdo. E o intuito realmente é esse, né? De cada vez mais levar conhecimento para as pessoas que estão longe de mim. Pois é, e você fica pertinho delas. Exatamente. É interessante que o podcast, eu até já contei essa história, essa semana até postei. Como que nasceu essa sementinha aqui no meu coração. Além do que eu já contei, de ser jornalista, e nunca acabei nunca exercendo, porque logo depois que eu terminei a faculdade de jornalismo, eu comecei a dar aula de inglês no Senac, então já virei professora. E eu fui me afastando do jornalismo. E em 2022, eu até anotei a data, foi 14 de dezembro de 2022, eu estava em São Paulo, num treinamento, e aí nesse treinamento, a gente teve a oportunidade de ter uma manhã e início de tarde com o Joel J. E aí ontem vou até contar aqui pra vocês essa história. E aí nesse treinamento que a gente estava lá, em determinado momento, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta pra ele. E eu peguei o microfone e fiz a pergunta. Eu lembro porque era muito pertinho, porque na verdade o curso não era com ele, era um curso de uma outra pessoa que é mentorada dele e que ele estaria lá. Nós fomos muito presenteados, então eram 50 pessoas. Então imagina 50 pessoas e o Joel quase todo seu, uma manhã e o início da tarde. E eu lembro que quando eu peguei o microfone e comecei a fazer a pergunta, ele meio que olhou com atenção, assim, né, com mais atenção. E aí antes de responder a minha pergunta, ele fez assim: como é seu nome mesmo? Aí eu fiz Thaís. Aí ele, Thaís, você já tem um podcast? Aí Você postou isso ontem? Foi. Eu postei ontem. Eu fiz, não. Porque eu postei o final e ele já tinha conversado comigo antes. Eu fiz, não. Aí ele, você deveria ter um podcast. A sua voz é boa, a sua entonação é boa. Você precisa ter um podcast. Aí eu fiquei olhando pra ele, eu fiz, meu Deus do céu, o Joel J tá falando que eu preciso ter um podcast. E aí, quando acabou o evento, a parte dele, as pessoas fizeram uma fila pra ir bater foto e eu fiquei por último. Lembra que não era muita gente. Quando chegou a minha vez, eu fiz, Joel, eu sou a moça lá do podcast. E ele repetiu, eu fiz, vamos gravar um vídeo você falando isso? E aquele vídeo, eu lembro que eu coloquei na época, pedi pra ele mandar um beijo pros meus mentorados e tal, mandei pra alguns. Isso foi em dezembro de 2022. E isso ficou no meu coração, sabe? E eu contava algumas vezes, no TCN eu conto, em algumas palestras eu já contei, mas aquilo ali muito aqui, sabe? Quando que esse podcast vai nascer? Por quê? E aí é o que eu vou trazer também aqui, porque para que você que é mais experiente, já 18 anos é maioridade. 18 episódios é maioridade, né? É verdade. Então, o que acontece? Na minha percepção também fica, e talvez seja uma dúvida de quem tá assistindo a gente,
o podcast, ele é o maior exercício de constância, talvez, de todos os serviços educacionais que existem. Porque é uma coisa que você se compromete, diz que vai ter e tem que ter. Então, você tem a possibilidade de fazer gravado, de ao vivo, mas o negócio precisa sair. Então, eu queria, Cris, nesse primeiro dia, que você me desse, já que você tá aí em maioridade, as principais dicas para um podcast de sucesso. Meu Deus. Porque o Joel falou que eu tinha que ter, mas eu tô com o Cris aqui na minha frente. As dicas e você pega ó. Vocês estão vendo aqui canetinha? Porque é assim que funciona a mentoria, é riscando. Cris falou, não sei se eu vou escrever, eu fiz, mas deixa aí, qualquer coisa no final a gente faz um jogo da velha. Então, assim, quais são as dicas? Anota. Vai, Cris. Meu Deus do céu, olha que situação, Thaís me colocou. A expert em podcast é você. Então, é um desafio muito grande. Nem todo mundo tem facilidade, né, de lidar com as câmeras. Eu tive aqui já profissionais excelentes. E a gente via que na hora que chega aqui, dá aquele nervosismo. Então, pois é. Então, a gente precisa tentar ficar tranquilo, ver que isso aqui é um bate-papo, né, uma conversa que vai fluindo tudo direitinho, né, não é um questionário que você vai ficar. Então, eu acho que essa parte de tentar tranquilizar o seu convidado, né? De dizer, isso aqui é um bate-papo, a gente vai conversar, tudo vai fluindo. Eu sempre mando um roteiro para o meu convidado, mas eu sempre falo, o roteiro é só pra gente se nortear, pra ter, de repente, uns tópicos que a gente não pode deixar de falar. Mas que a gente fique bem à vontade para conversar, o que for fluindo. Eu sempre falo isso, né? Mas aí eu mando, de fato, esse roteirinho. Então, eu acho que isso aí é fundamental. Fazer a escolha dos experts, dos convidados, na verdade, baseado até mesmo na sua afinidade, na sua admiração. Né? Porque vai estar ali, é uma coisa, é muito pessoal. Até tava lembrando, não sei se é da sua época, Cris, você é mais nova que eu, do De Frente com Gabi. Sim. Né? Não é nada assim. Eu me lembro, sim, eu assisti algumas vezes, né? É muito assim, porque é um negócio que você traz ali pra estar aqui, olho a olho. Então, assim, todas as pessoas que eu trouxe são pessoas que, apesar de ter um nome relevante na medicina veterinária, ou na psicologia, como o caso de Ana Paula, mas são pessoas que eu gosto, são pessoas que eu admiro. Às vezes eu não tenho nem tanta amizade, né? Mas são pessoas que eu admiro o trabalho, são pessoas que eu acredito que tem os mesmos valores que eu tenho, né? Então, assim, eu acho que isso aí faz com que eu tenha chegado no 18, né? E que vá fluindo. O seu dia, por exemplo, um dia de podcast. Hoje foi o primeiro pra mim. Então, eu tentei não ter uma agenda, né? Mais ali, quer dizer, sem mentorias. Mas você precisa se arrumar e tudo mais. Como que é a dinâmica de um dia de podcast, de Cris? Me fala, então, vamos lá. Aqui anotando. Quando eu comecei, eu fiz o primeiro mês, pra gente ver como é que ia fluir, a gente fez um por semana. O primeiro mês de setembro, então, foi semanal. Então, assim, foi muito puxado, porque, de fato, não é chegar aí, né? A gente gosta de se arrumar, a gente gosta, né, de fazer tudo direitinho. Eu tenho uma rotina com o marido, com filhos, com o meu consultório. Então, eu tenho que deixar tudo isso alinhado para que eu consiga estar entregue aqui, literalmente. Né? Então, eu deixo minha agenda de trabalho, como o meu é nas segundas-feiras, então eu deixo minha agenda de trabalho de manhã funcionando normalmente, e à tarde eu já resolvo alguma coisinha pendente que tem ali. Porque o seu é mais tarde. O meu é mais tarde, mas aí eu já tenho que estar aqui às 5 horas fazendo o gravado. Sim. Então, eu tenho que estar já... Dá essa dica pro pessoal. Vamos contar esse bastidor. Vamos Pode? Contar. Podemos contar, sim. Então, depois desses 4 episódios juntos, eu vi que realmente era inviável, com a minha rotina, fazer toda semana um podcast. E toda semana ao vivo. Então, a gente conversou e pensou na possibilidade de, no dia que eu fizesse a gravação, que eu fizesse um podcast ao vivo, eu fizesse também um gravado. E assim, a gente teria recorrência quinzenal. Sim. Então, ao invés de a gente ter um podcast semanal, a gente teria quinzenal e eu faria a gravação num dia só. Faço ao vivo e o gravado no mesmo dia. Então, muitas vezes não, sempre acontece dessa forma. Eu faço um ao vivo e um gravado para que a gente consiga, que eu consiga, né, otimizar melhor meus dias. Realmente são muito puxados, muito corridos. Então, imagine todas
se eu tivesse toda segunda-feira que fechar a minha segunda-feira para fazer isso, né? Meus pacientes iam reclamar. Exato. E aí, com base nisso que você está trazendo, dentro do método que a gente trabalha, eu sempre... Tem 2 pilares. Além do conhecimento, a gente sempre analisa a questão... Gente, vocês viram que eu tô chique aqui da WJ? Olha, chique. Então tem... Eu adorei. Tô me sentindo a própria Jade. Inxalá. Inxalá. Então, a gente tem 3 pilares que a gente sempre observa, que é o conhecimento, a disponibilidade e o comportamento. Essa sua fala, vou trazer aqui por um momento breve de aula, que é... A Cris viu que... Poxa, fazer toda semana, tanto na questão da minha disponibilidade, tenho tempo com a minha família, então toda segunda-feira eu ter isso, às vezes acontece, tem alguma coisa que vai acontecer naquela segunda-feira. E também é puxado, fazer sempre ali ao vivo e tudo mais. Ela percebeu que dentro desses 2 pilares ela podia adaptar essa entrega de uma outra forma. Então... Eu vou trazer aqui, inclusive, contar... Eu acho que eu nunca contei isso amplamente para as pessoas, mas vou contar aqui hoje, que é um dia especial. E foi algo que aconteceu comigo e que não foi legal. O lançamento do meu curso online, eu fiz ao vivo. E foi uma live ao vivo, aqui nesse lugar que eu estou, que não traz nenhum trauma, porque senão não estaria mais aqui. Mas eu tive uma pequena crise de ansiedade durante a minha apresentação lá. E naquele dia, algumas coisas eu fiquei observando que talvez eu fiz de errado. Primeiro foi... Não ter ido ao evento que eu fui anterior não foi um erro, mas... Eu tava lá no evento antes. Você tava no evento antes. Então, era um dia importante pra mim. Eu ia estar lançando um curso pela primeira vez, ao vivo, no YouTube. E aí, não querendo dar um não pra um mentorado meu, disse sim, fui lá, falei sobre coragem. Cheguei aqui já muito em cima da hora pra poder fazer aquele lançamento, daquele jeito, sabe? Com tudo muito, assim, muito certinho. Eu lembro que até a roupa que eu tava ali me deixava muito rígida pra Thaís que eu sou. Mas eu fiz. E durante a live, no meio da live, tinham muitos amigos que entraram. Eu pedi que os amigos entrassem. A gente tava quase 40, 50 pessoas ao vivo. E no grupo foi um lançamento orgânico. A gente tinha no grupo 169 pessoas. Então tinha bastante gente ao vivo. E aí eu comecei a sentir... E aí, Arthur tinha preparado um vídeo com os mentorados, que foi uma coisa que foi Deus que soprou no ouvido dele pra ele fazer esse vídeo, que ele fez no dia anterior, não fui eu que pedi. E aí, durante a apresentação, eu aqui falando, e eu fui sentindo que eu tava ficando nervosa. E aí eu fiz, Arthur, vamos soltar o vídeo. E aí o pessoal começou a perguntar, porque o vídeo a gente botou 2 vezes. E aí, o que eu trago disso? Depois daquele aprendizado, pra hoje, a gente tá aqui gravando. Ninguém parou, não vai parar, é valendo. Mas quando a gente se conhece o nosso comportamento, a gente também escolhe a carga que quer ter. Então, talvez você que esteja aí adiando alguma coisa que você queira transformar em negócio, é porque você está fazendo ali, achando que é muito difícil e tentando talvez se enquadrar em comportamentos que não cabem a você. Então, quando eu pensei, vai ser um podcast, aí hoje já foi diferente. Hoje eu fui me arrumar, fui na Ana Cereja, as meninas me arrumaram, de manhã fiz as unhas. Depois a gente foi, ontem já tinha escolhido as roupas lá da By Moniz. Já cheguei, já vesti, já botei os acessórios diferentes, curtindo, recepcionei vocês. Isso. Fiz aqui o momento anterior com cada um. Então, a gente ter... aprender, esse aprendizado é importante, mas você que tá aí não precisa errar como eu errei. Você já pode, desse papo que a gente tá tendo aqui, criar sim o seu podcast da forma que vai caber e vai entrar ali na sua rotina. Porque muitas coisas podem acontecer e às vezes é porque você deixa de fazer coisas porque você não tá dando atenção a quem de fato você é. E aí... Eu queria te perguntar o seguinte, o que mais você vê? Porque já foi podcast... Aí tem o curso, tem os cursos presenciais que você faz ali, de fato, é bem prática mesmo. O que vem depois? Eu sou sua mentora, eu sei ali de alguns de seus planos, mas quando você vê esse digital, né, essa experiência que você teve do digital, qual é a percepção que você tem e o que você vê de possibilidades e até para quem está aí nos assistindo? Então, por eu ter me posicionado dessa forma, hoje eu recebo vários convites para dar palestras, inclusive de universidades, né, para dar aula em pós-graduação.
Então, tem 2 universidades, 2 cursos, na verdade, né, de pós-graduação que já me chamaram para dar aula. A gente está estudando aí as possibilidades, porque tem essa questão, eu não quero ser professora. Essa parte eu não sabia, você não tinha me contado. Pois novidade. A pessoa ficou um mês sem ver já. Exatamente. Mas isso é bom, né? Pois é, mas aí entra naquela questão um pouco, eu não quero ser... Olha lá, você ali. Exatamente, esse aí é um módulo prático do meu curso online. Então, as pessoas conseguem realmente... Eu amo essa luva rosa dela. Pois é, as pessoas conseguem realmente aprender num curso online. Porque as pessoas ficavam perguntando, como será uma prática online? Eu mostro, né, literalmente, como fazer cada exame na pele do animal. Depois eu vou mostrar cada produto que a gente pode usar no tratamento e explicar. Então, o curso é extremamente didático, né? Então, não tem muita diferença. A gente vai colocar o link do curso na descrição aqui do podcast. Vamos colocar, sim. Então, não tem muita diferença do presencial. Só que no presencial, quem tá aqui são os alunos que realmente vão fazer os exames, né? No curso presencial, aqui, toda a turma vai, coloca a mão na massa. A gente usa a metodologia que a gente chama de hands-on, onde os alunos realmente colocam a mão na massa. Então, essa questão dessas empresas de pós-graduação estarem me chamando me deixa extremamente lisonjeada, né? Tipo, eu fui considerada uma boa profissional para passar meu conhecimento para outros colegas veterinários. Então, eu fico extremamente lisonjeada. Ainda não sei, eu estou realmente estudando a possibilidade. Minha gestora de tráfego está aí tentando me ajudar nesse processo de negociação para ver se eu avanço ou não, porque realmente além de ser uma responsabilidade, é a questão de toda a logística, não é em Natal, sabe? Então, eu fico... Mas vamos ver o futuro, como é que vai ser, o desenrolar disso aí. Mas eu ter chegado no curso digital foi realmente um desejo de poder ter um pouco mais de liberdade. Sim. Hoje, eu sou empreendedora de mim mesma, eu sou empreendedora da minha carreira. Eu faço meu atendimento no meu consultório e o atendimento volante. Então, eu trabalho muito. Ontem eu fui almoçar com os meus colegas e eles estavam falando, não dá para viver de dermatologia. E eu vivo de dermatologia. E assim... Eu fico aqui, tô só babando. Pois é. Então, assim, eu trabalho muito, muito mesmo, né? Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, porque se não fosse minha mãe, minha irmã, meu marido quando tá aqui em Natal, porque ele também viaja muito, eu não conseguiria desenvolver tão bem meu trabalho. Então, eu às vezes preciso de um pouco mais de tempo com os meus filhos, eu preciso ter o direito de adoecer, que eu não tenho, né? Então, eu disse, não, eu preciso... ter outra maneira de ajudar as pessoas e de ganhar dinheiro também, por que não, sim. né? Que muita gente tem medo disso, de vender. Como é que eu vou vender? Pois é. Vai, vende o que... Exatamente. Eu fiquei, na hora de fazer o lançamento, poxa, eu tô oferecendo, eu tô vendendo, né? Mas eu passei... uma semana doente, uma semana sem poder trabalhar, uma semana sem ganhar dinheiro, eu sou uma profissional liberal, então... Eu vi, não, eu preciso, né, colocar esse meu plano em prática. Sim. Então, para mim, foi a realização de um sonho, está sendo, e eu espero que cada vez mais os meus projetos no digital prosperem e vá para o mundo inteiro. Cris, é muito lindo, porque eu conheço ali as histórias, né? Eu sempre, quando eu fui pensando como seria esse momento, falei, a gente vai começar com quem tá pertinho de mim, que são ali as pessoas que são meus mentorados, que compartilham muitas vezes. Quantas vezes ali na mesa a gente chora junto, a gente ri junto, a gente, às vezes, vocês chegam e no olhinho de vocês... Eu fico até arrepiada porque, às vezes, é depositada em mim uma esperança que eu sei que, às vezes, eu não vou saber responder. E aí, eu acho porque todo mundo está apostando que você vai ser a solução do problema então eu vou responder mundo. Aquilo. E, sabe, o que tem acontecido muito é que eu, muitas vezes, durante a mentoria, eu entrego a Deus. Eu falo, Deus, eu não sei.
me ajuda, me ilumina. Então, e isso acontece. E é interessante que essa semana eu recebi uma mensagem de uma mentorada minha, Carla, que ela falou assim: agora sim, eu tô me sentindo uma filhona de Thaís. E eu já tinha feito essa percepção que eu não sou mãe. Mas eu me sinto mãe de vocês. A relação que eu tenho é muito maternal, no sentido de você... Aqui, Arthur, brilhantemente colocou aqui pra gente os vídeos, o vídeo do curso. E eu olhando, é que tipo assim, a sensação é... Caramba, olha só, aconteceu, tá acontecendo. É como esses dias uma veio falar uma situação que aconteceu. Acho que você sente orgulho da gente. Orgulho, e orgulho, e também fico com raiva por vocês. Esses dias aconteceu uma situação específica com a mentorada minha que eu tive vontade de ir lá, brigar com a moça e falar: olha só, não faça isso com a minha mentorada. Porque eu vejo muito como uma questão de missão. Então, quando a gente vai abraçando isso, e cada um abraçando do seu jeitinho, e a gente escolhendo, eu lembro quando a gente foi falando: ai, Cris, vamos pro caminho de mentoria, e aí você com as suas, a gente tendo muita noção da tua disponibilidade, do que você quer. Não, vamos pra escala, é o curso, é isso. E aí a gente vai vendo que muitas coisas, elas vão acontecendo. E você brilhantemente, quando eu entro ali, eu não tenho animaizinhos de estimação ainda, né? Ainda. Mas quando a gente vai percebendo a sua fala e a forma que você traz isso, o amor do que você faz, isso assim, de fato, é brilhante. E aí eu pergunto: vida longa o seu podcast? E depois que veio agora Ana Paula, né? Será que você vai trazer outros profissionais? Será que pra eu ir eu vou precisar adotar um cachorro? Então, outro dia eu tava falando regras com Dilaísa e a gente tava falando dos próximos podcasts. E Dilaísa falando dos temas, né? Sim. E quando a gente falou, aí Dilaísa fez: Cris, cabe a isso aí falar de negócios, de gestão, Sim. de empreendedorismo? Sim. Thaís. Porque eu? na minha... Sim. Porque na minha caixinha é sempre tudo veterinário. Então, eu conversando com Dilaísa, eu disse: eu queria fazer algo diferente. Aí eu disse: eu já vou botar a psicóloga. Aí Dilaísa fez: Cris, você tem que trazer alguém falando de carreira. Dilaísa, fala pro pessoal quem é. Que Dila. a gente sabe. Dila é minha amiga, fotógrafa, super apoiadora dos meus projetos. É minha amiga desde pequenininha. E fez TCN junto com você. E fez Ela TCN. que trouxe você ou você que a trouxe? Eu que a trouxe. Olha eu aí. que a trouxe. Dila, a gente se viu esses dias. Pois é. Vamos... Por recomendação de Ana Claire, que eu vim fazer o TCN. Então, ela disse... Já falou em Thaís. E eu disse: não, então Thaís vai pra minha listinha aqui dos podcasts. Porque o que é que eu acho que falta na medicina veterinária? A maioria das pessoas só estudam a parte técnica. Uhum. A gente sai da faculdade só vendo a parte técnica, e muito mal, né? Por isso Sim. que a gente tem que consumir tanto curso. Mas quando a gente entra no mercado de trabalho, Thaís, a gente vê que a gente precisa de alguém que ajude a gente com marketing, alguém que ajude com gestão. Muitas pessoas já abrem uma clínica e não sabem nem administrar. Sim. E ficam perdidas ali. Precisa aprender a gerir pessoas, né? Recursos humanos ali, você trabalhar com gente. Todo mundo diz: ah, não, você vai cuidar de cachorro, de gato, porque eu não quero lidar com gente. Só que você lida com um tutor diariamente. Eu lembro, essa sua fala me marcou muito. Pois é. Então, assim, a gente não aprende isso na faculdade. Então, eu sou uma consumidora de cursos das mais variadas áreas possíveis, inclusive financeira, né? Pra gente aprender a lidar com dinheiro e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito econômica, mas que também gosta de gastar. Então, eu precisava também de um auxílio nessa parte. Então, eu tô sempre querendo melhorar como profissional. Me tornar cada vez uma profissional mais completa, não só na minha área, como também nas mais diversas áreas, né? Então, eu acho que falta um pouco pro veterinário sair um pouco da caixinha. Uhum. E às vezes algumas pessoas me dizem: quem é o veterinário que você se inspira pra ser o que você faz? Na parte científica, na parte técnica, eu tenho vários professores que me inspiram, que me inspiraram, mas como aquele profissional que eu digo assim: ai, aquele... Não, então eu acho que eu vou me moldando do que eu quero ser. Com todo esse conhecimento que eu vou buscando das mais diversas áreas, eu acho que eu vou ser fã
minha fã, assim, de tudo que eu vou construindo. Porque eu admiro um médico que é extremamente dedicado a tal área. Eu admiro um psicólogo que tem... Então, assim, cada um, eu vou pegando uma coisinha que eu acho que vai contribuir para me tornar uma profissional cada vez melhor, para que eu vá construindo uma carreira cada vez mais sólida, mais forte. Então, assim, eu vou me construindo, me moldando para me transformar no melhor que eu posso ser, sem querer ser ninguém. Eu nunca quis ser nenhuma outra pessoa. Eu sempre quis ser eu da minha melhor versão. E as suas falas, eu lembro muito assim, suas falas são muito específicas para mim, como você é uma pessoa, sabe, de coração bom, e uma pessoa de uma humildade, assim. E às vezes algumas provocações que eu te fazia, no seu olhar tava assim, não, Thaís, tá bom assim. Então, Cris, você é uma pessoa admirável. Admirável, assim, Deus tem colocado na minha vida pessoas incríveis. E estar ali podendo escrever parte da sua história pertinho de você em algum momento, saiba que me traz um orgulho gigante. E aí, agora a gente vai para a fase final do nosso podcast, que eu tive uma ideia. Vamos lá, todo novo episódio, um novo experimento. Essa é a ideia. E aí você falou que Dila, que fez também TCM com você, falou, e se você começar a convidar outras pessoas, Thaís podia ir falar. E vamos imaginar que esse dia já aconteceu, eu já fui no seu podcast, foi um sucesso e o pessoal quer mais da gente. E aí, cada novo episódio, a gente vai criar um produto ou um serviço junto, aqui. Meu convidado ou minha convidada e eu. E aí, a gente vai alinhar algumas coisas. Então, a gente vai ter que ver como é que tá a nossa disponibilidade, o comportamento que a gente já falou aqui um pouco. E aí, o que nós poderíamos lançar? Como eu não tenho animal de estimação, eu tinha pensado na minha casa assim, podia ser como ensinar ali alguém que vai ter o primeiro bichinho, mas você me deu uma outra ideia. Eu também já tive outra ideia. Foi? Então, vamos lá. Vamos transformar nosso conhecimento em negócio juntas. Exatamente. E aí? Então, qual é a ideia? O que eu falei aqui, que o veterinário, ele precisa pensar um pouquinho fora da caixa. Sim. Então, uma ideia de que um veterinário, junto, né, o veterinário que entende da área dele ali, sim, junto com uma mentora que vai ajudar a desenvolver seus projetos pessoais e profissionais. Sim. Porque a mentoria com Thaís, ela é quase uma psicóloga, tá, gente? A gente vai, ri, chora, é maravilhoso. Então, a gente desenvolve... É terapêutico. É terapêutico. Não é terapia, é terapêutico. Pois é, com aquele cappuccino maravilhoso lá da Chocotudo, né? Então... Ayla, um beijo da Chocolatudo maravilhosa. É, Chocolatudo, né? Pois é, então... a gente desenvolver um projeto aí para profissionais pensarem fora da caixinha. Os veterinários... Exatamente. Sim. Terem uma visão além do profissional, não do profissional, né? Além da parte técnica, científica. Porque na saúde, eu tenho alguns clientes assim, a minha irmã, que também é da área da saúde, acaba tendo ali uma certa... Tem um conflito ético muitas vezes grande, ou a própria universidade que deixa a desejar nesse sentido de estimular o desenvolvimento de competências empreendedoras. Tem as críticas, né? Muitas críticas. Sim. Ela virou blogueirinha. Tem várias pessoas que chegam... Você já tá sendo chamada de blogueirinha? Faz tempo. Sabia que é a hora que o sucesso chega? É? Eu já cheguei. Aí diz que é chamado de blogueirinha. Aí depois vem os haters. Esses dias eu tive um caso de hater. Então, não é legal mais. Não é legal. Não é legal. Mas e tem uma terceira que eu não tô lembrando agora. Depois eu vou lembrar o que é. Blogueirinha já me chamaram várias vezes. E assim, pra mim, ser chamada de blogueirinha não fico chateada. É recebido. Tá. Só não me chocolate. incomoda, até porque quando eu penso em blogueirinha, eu penso nas melhores blogueiras e nas mais bem-sucedidas blogueiras. Eu tenho mamãe ligadona Camila, que ela é influenciadora maravilhosa, então assim, eu quero mesmo ser chamada assim. Ontem eu até eu tava escolhendo as roupas e tal, e fiz um vídeo, eu fiz Camila, eu quero ser você. E a gente sabe que é um trabalho duro, então com muito respeito a gente também fala disso. Então quando me chamam, porque eu admiro várias blogueiras que trabalham muito, que são bem-sucedidas no que fazem. E é um trabalho duro. Exatamente, que trabalham bastante. E eu me identifico com isso, porque eu trabalho muito. Então, assim, isso aí não
me chateia de forma alguma. Mas voltando ao que iremos lançar em breve. Pois é, nosso produto. Vamos aí. lá. Então, a gente já tem uma ideia. Então, a gente sabe aqui que a gente tem como cliente veterinários. Você pensa assim de ser, pessoal que tá se formando, já tá no mercado. O que você vê aí que poderia ser? Eu acho que ambas as... Tanto quem tá se formando... Tá. Porque, assim, às vezes quem tá se formando tá até mais apto a pegar novas ideias. Porque tá entrando no mercado. E, às vezes, os mais antigos, eles têm uma certa... dificuldade em aceitar o novo. Uhum. São esses mais velhos que geralmente criticam também, né? São esses mais velhos que dizem, uma blogueirinha, né? Só quer aparecer. Então, assim, não sabe o que é que está por trás daquela pessoa. Eu vou confessar uma coisa pra você. Pela primeira vez eu assisti uma série. Eu nunca tinha assistido uma série no Netflix. Por quê, Thaís? Eu nunca tive tempo para isso. Minha irmã ficava dizendo, Cris, tem uma série tão boa, mas não vou nem mandar você assistir, porque você vai ficar viciada e você não tem tempo pra isso. Por quê? Eu estudo muito. Eu preparo muita aula, eu preparo muito conteúdo. Então, assim, as pessoas acham que eu tô em casa sem fazer nada. Não sei o que é que as pessoas podem pensar. Mas, quando eu tô em casa... muitas vezes eu quero ter o prazer de até não fazer nada. Porque eu tô sempre tão ocupada. Eu tô sempre trabalhando, cuidando dos meus filhos, estudando. Tem finais de semana que eu estudo o final de semana inteiro. Eu faço, caramba, era pra eu ter descansado. E eu tava estudando, né? Sempre lendo artigos científicos. Então... eu tô sempre tendo que me atualizar. Porque tá tudo mudando. Tudo mudando o tempo todo, novos tratamentos. Então, assim... E eu nunca tinha tido tempo de assistir uma série. E realmente é viciante. Eu assisti uma e não quero mais assistir, porque não você quer terminar, né? Meu Deus do céu, eu quero assistir mais. Eu ficava até tarde assistindo. Eu disse, não, porque pronto. Foi a primeira e última que eu assisti. Nessa sua fala, eu lembrei de uma fala, e pra gente pensar aqui só pra o que a gente vai lançar, né? Apesar que já tá aqui, já tá na cara. Mas, ouvindo um podcast, porque vou confessar também, Cris fez uma confissão, vou fazer uma. Antes de eu decidir de fato que ia rolar, tem uns 2 meses, eu não era uma consumidora de podcast. Pois é. Tipo assim, eu entrava no de Cris, do pessoal ali que eu conheço e tal, mas não. E aí eu comecei a consumir. E um desses podcasts, não vou lembrar quem era o entrevistado, mas é uma fala que com certeza você já ouviu, que é a seguinte: só te critica... Não, as pessoas que já fizeram mais do que você, que realizaram mais do que você, elas não te criticam. Critica quem não fez. Quem não passou pelo caminho que você Aí o cara ainda falava assim, você já viu um cara que é faixa preta criticando faixa branca? Ou faixa marrom? Cara, não critica. Então, isso da crítica, a gente até brincou aqui do hater, elas vão acontecer. E outra, a percepção que eu tenho, eu até levei pra terapia o fato de eu estar iniciando um podcast... Porque eu sei que você fala pra mais gente, você coloca a cara a tapa pra mais gente. Então, essas pessoas, elas vão criticar, mas que isso não nos paralise. E pra gente ir finalizando... Gente, como passou rápido! Passou muito rápido. A gente tô assim, né? Impressionada. Mas vamos pensar no formato, Cris. Você acha que isso aqui poderia ser uma coisa... A gente faz presencial? Acho que um workshop. Um workshop. Workshop. Como que seria um nome criativo e misturando ali um pouco de veterinária? Pois o pessoal que tá assistindo podia né? Agora umas... Olha só, já outra dica, eu não ia fazer isso. No chat, vamos lá, pessoal. Já que o nosso podcast é gravado, então, é uma dica mesmo. Sempre no começo você fala, pessoal, esse podcast aqui é gravado. Sim. Já que você disse que é gravado, né? Então, quem tiver dúvida, querendo perguntar pra mim, ou pra Cris, ou pro meu convidado, né, que tá aqui, vai mandando aí no chat, que a gente vai respondendo. Então, como a gente vai estar assistindo, a gente vai respondendo ao vivo, na hora que estiver passando a transmissão. Entendeu? É assim que a gente faz. Por isso que eu chamei a pessoa certa. Que JJ nada, porque JJ queria vir hoje. Eu falei, não. Primeiro Cris, depois você JJ. vem. Vamos marcar JJ aqui pra ele vir. Eu tô indo pra São Paulo. Tu não acha que eu vou rolar e falar, Joel, então, você não falou que era pra ter? Agora tem. Então é um workshop que une... traz ali pessoas do mundo da veterinária, unindo ali algumas competências, a parte de empresarial. Já é sucesso. Eu acho que dá pra rolar. Dá, também acho. Então, se a gente tiver aqui os comentários com as dicas de nomes, a gente vai fazer. Vamos lá, pessoal. Sugestões de nomes pro workshop. Thaís,
Barbosa e Cristiane Freitas. Pois é. Vamos fazer. Vamos fazer. Cris, muito obrigada. Adorei estar aqui. Assim, tô muito feliz com esse primeiro episódio. Sabia que seria abençoado. Você me trouxe uma tranquilidade. Então, falei, eu preciso de alguém que já seja, assim, aquela pessoa que quando tá pertinho de mim, já me traz essa tranquilidade. É você. Eu lembro que todas as vezes que você chega pra mentoria, é como se fosse uma paz. Você é essa pessoa. O jeito que você fala, o tom da sua voz. Gente, eu sou estressada também, tá? Eu não sou só esse... Mas comigo você não é. Apesar que às vezes, eu lembro quando ela falou assim, ela chega com o caderno e com as coisas já tudo anotada. Eu fiz, vai dar certo, calma. Minha gestora de tráfego, Clara, que ela deve estar até aí fora, ela diz, quando ela foi perguntar sobre mim, eu disse, eu sou estressada. Você é estressada? Sou estressada. Mas sabia que quem é assim, às vezes sofre mais porque você evita o estresse, que o estresse respingue no outro. Você fica com isso pra você. Então, eu quero dizer obrigada por estar aqui. Obrigada por abrilhantar esse primeiro episódio, sabe? Um episódio que... Você gostou? Adorei. Ai, que bom. Você voltaria? Com certeza. Pois é. Muito bom estar do outro lado também. Eu tô sempre aí do seu lado, então agora foi muito bom estar aqui um pouquinho, conversar um pouquinho da minha história, compartilhar. E assim, estar no seu primeiro podcast pra mim foi extraordinário. E aí eu queria que você, olhando ali pra câmera, você desse uma... Primeiro vamos fazer simbolicamente um brinde à coragem. Coragem é o nosso novo workshop. Olha aí, ó, já anotou? Para quem tá nos assistindo, que tá ali, vai, não vai, quer dar esse passo de coragem, qual é a sua dica para que essas pessoas deem um passo de coragem, Cris? Vai lá. Então, pessoal, é muito importante que se você tem planos, se você tem projetos, busquem pessoas que possam lhe ajudar a botar os seus planos em prática. Isso é fundamental. Sozinho, muitas vezes, a gente não chega a lugar nenhum. Eu precisei e preciso ainda sempre de muita ajuda, de muito auxílio. E se você tem esse plano, esse projeto de expandir algo que você acha que é interessante para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, bote em prática, né? Como eu falei, busque ajuda, mas vá, estude, busque conhecimento para você conseguir colocar e realizar esses seus projetos. Muitas vezes, se a gente não tira aquele projeto do papel, ele realmente vai ser só um projeto, né? Então, uma ideia, quando não colocada em prática, é somente uma ideia. Então, não tenham medo, né? Desafios sempre vão aparecer. Eu tenho desafios novos todo dia. Todo dia eu tenho alguma batalha para vencer, né? Todos os dias nós temos. Então, com certeza, se você tem esse projeto, busque ajuda. Essa é a minha dica, né? Minha orientação. Busque ajuda para você colocar em prática. Críticas sempre vão existir. Leve em consideração somente as construtivas. Somente as que fazem você voar mais alto. Aquelas que querem derrubar você... essa deixa pra lá. Sempre vai existir aquela pessoa que quer lhe menosprezar, aquela pessoa que quer diminuir o seu trabalho, mas acredite no que você faz, se capacite pra isso e estude, que tenho certeza que não vai dar erro. Você tava falando aí e a gente terminou tu faz um gravado e entra depois no ao vivo. Você é guerreira, viu? Meu Deus do céu. Cris, muito obrigada. E também gostaria de agradecer demais. Gente, vocês viram como isso aqui fez sucesso, né? Eu amei. Até eu também, hoje. Pois é, olha. Brilhando. Cíntia, querida da WJ Semijoias, muito obrigada. Camila, da Ana Cereja, muito obrigada. Sânzia, da Baimoniz, muito obrigada. E minha querida Cláudia Regina, minha consultora de imagem, desde lá de trás, desde que a gente sentou no sofazinho e chorou juntos dentro de uma loja de decoração, há 2 anos atrás, você vem impactando a minha vida. Então, muito obrigada. Dizer que eu tô feliz demais. E eu sei que daqui, acho que a gente vai pra TV, hein? Depois, tu topa? Claro. Pois então... Desafios estão aí pra gente enfrentá-los. E como é que termina um podcast? Então... Vai, eu não sei, eu não programei. Tá, como é que termina? Eu vou agradecer. Tá no tempo, tá. Pois olha aí, fizemos. Thaís, eu queria agradecer o convite, fiquei extremamente lisonjeada. O pessoal que tá acompanhando a gente, pode me acompanhar pelas redes sociais. Sim, né? o arroba. Exatamente. Eu não falei do Meu arroba. Instagram, doutora Cristiane... Na verdade, esse doutora Cristiane foi hackeado. Então, é o Cristiane Freitas Pet Skin. Eu tô sempre compartilhando um pouquinho da minha rotina. Vai estar aqui na descrição. Com os meus pacientes, né? Eu sou especializada em dermatologia veterinária, então faço atendimento exclusivo para
animais com problemas dermatológicos de pele. Então, tem o meu podcast também, que é o Pet Skin Talks, vai ao ar nas segundas-feiras, de 15 em 15 dias, tá? Em breve, Thaís Barbosa estará lá junto com a gente. Eu queria agradecer o convite e a vocês. E aí, você também vai agradecer. Sim, vai agradecer o pessoal. Agradeci aqui e, assim, finaliza. E vejo vocês no próximo. Então, dizer que tô muito feliz. Enfim, Joel J, nós temos um podcast. Agora a gente tem que marcar esse encontro, nem que seja por aqui, você na minha telinha, porque você me provocou e eu aceitei a provocação. Vida longa ao Pet Skin e vida longa ao Lab Expert. Então, vamos bater palma pra ser diferente. Exatamente. Obrigada. Sucesso e vida longa. Amém. Venham muitos episódios abençoados. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Um beijo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Lab Expert. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense. Nessa bancada, a gente ia falar o que viesse assim mesmo no nosso coração. A cada novo episódio, um novo experimento. Esse episódio não pode demorar muito para ir ao ar, que ó, no meu coração... Ixi, é do lado, errei o lado do coração, ó. É desse lado aqui. A cada novo episódio, um novo tema. Gente, eu fico impressionada como o tempo passa com um papo bom. E eu sei que daqui, acho que a gente vai pra TV, hein? 3, 2, 1...